noite a todos, somos os Apóstolos do Bem, Indaiatuba, São Paulo. Nesta noite estamos aqui juntos para uma vez mais buscarmos os ensinamentos crísticos que nos leva a reflexionarmos sobre aquilo que aqui viemos fazer. Por isso, aqueles que nos assistirem, que nos assistem, possam voltar as mentes a Deus e a Jesus nesse instante, para que esses eflúvios amorosos de bênçãos restauradoras recaiam sobre cada um e que, a cada dia, o amor do Pai se restabeleça em cada coração. Hoje nós buscamos um tema que é muito procurado por nós. É um feliz aceitável. No Livro dos Espíritos, questão 920, Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, partindo dessa premissa que a Terra é um planeta de provas e expiações, concluímos que podemos ser o feliz aceitável. Hoje as pessoas estão imediatistas, sem paciência, impacientes, não constroem nem projetam sua felicidade, apenas se pautam no material passageiro e aí, quando não atinge seus objetivos, se frustram. Vem a depressão, vem o desânimo, vem a tristeza, vem o desamor, porque a queixa complica todos os problemas. E no nosso mundo, uma das piores coisas que temos como encarnados são as lamentações e as reclamações. E pior, isso é fatalmente grave no mundo espiritual. Então, é o momento de nós pararmos e pensarmos. Só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. Vamos prestar bem atenção, gente, nessa fala que é do Cristo. Só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. Existe uma lei fortemente exigida por todos nós, a lei de amor. Não temos outros. Então, queremos ser felizes? Busquemos ela. A sequência de sofrimento faz com que as pessoas fechem as portas para a felicidade. Nós, muitas vezes, nos sentimos preteridos do Pai, mas nos esquecemos que somos seres que aqui estamos para resgatar e para nos elevarmos no patamar desse mundo cósmico, desse planeta, dessas galáxias que o Pai nos reserva. Então, como enfrentar esses medos, essas situações? Porque o medo, muitas vezes, é o nosso maior inimigo. E nós temos que aprender a enfrentar. Porque só assim nós vamos nos restaurar. O tempo é o melhor remédio, porque a maioria das vezes são obstáculos que pedimos, que imploramos, face à nossa necessidade evolutiva. Então nós pedimos esse tempo de resgate, esse tempo de cumprirmos, esse tempo de sermos feliz aceitável. Então, se fecharmos as nossas portas, não saímos, mas nem coisas, nem outrem também entrarão. Eu vou dar um exemplo da Cora Coralina. Ela era uma doceira em Goiás e aos 60 anos, Carlos Drummond de Andrade se encantou com um poema,
um escrito dela e publicou. A partir dos 60 anos, ela começa a escrever as poesias, os contos, as falas. Flora Coralina, uma doceira de Goiás, que se dizia escritora, mas muito mais doceira que escritora, porque gostava do que fazia. Então nós precisamos sempre tentar atingir os objetivos, porque daí eles se concretizam. Nós estamos aqui no planeta e aprendemos por ensaios e erros e repetições. Logo, é importantíssimo termos sempre a segurança da busca e mais pautada no Pai. Nós temos um mestre que não nos deixa à deriva, que disse que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou se perderiam. E mais, enquanto estivesse um só em sofrimento no planeta, ele aqui estaria. Então, na Gênesis, no capítulo 18, no item 19, Kardec diz assim: unicamente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Unicamente ele pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. Fora do progresso moral não há evolução. Por isso é que o Cristo nos legou o Consolador prometido através do Espírito da Verdade e a pleiade de espíritos que o acompanham. Então, é o momento de nós abrirmos nossos olhos e nos colocarmos no trilho do caminho do bem. Que fase de teus pés, de tuas mãos e de teu olhar e de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Pai Pão Nosso, Emmanuel, nós temos assim uma gama de literatura que nos auxilia, assessora e que faz com que nós possamos nos melhorar. E são leituras fáceis, rápidas. O tempo passa e as oportunidades não voltam mais. Mas devemos sempre buscar o ser feliz aceitável. Porque o mundo se tornou cruel pelo materialismo. Porque não tem mais tempo de se dedicar ao bem. Não devemos agredir consciências, mas não podemos nos calar diante dos equívocos. Porque o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. Por quê? Porque nos forçam a fazermos um movimento em direção a nós mesmos, culto do ego, do individualismo. Mas há também um outro monstro devorador de consciência, que é o que nós vivenciamos agora, o materialismo exacerbado. Porque nós buscamos um só caminho. Ninguém nos proibiu que tenhamos dinheiro, que possamos fazer aquilo que queiramos. Mas disse o Cristo: buscai as coisas de meu Pai e a sua justiça, e tudo mais vos virá por acréscimo. Logo, não é só esse caminho que nós temos, porque esse é passageiro. Porém, o ser humano é um espírito encarnado, uma energia pensante, que resiste ao tempo e às intempéries, e vem para nascer, crescer, evoluir, morrer e renascer, numa busca incessante para galgar degraus na escala evolutiva. Só que agora está sendo separado o joio do trigo. E é o momento de nós nos posicionarmos
mais firmes, mais fortes perante a vida. Essa benesse que o Pai nos concede e que nos dá o esquecimento para que possamos prosseguir. Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Então nós temos coisa, gente, é só buscarmos. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas de amor e sabedoria. Ora, amor. Todo mundo fala que ama. Todo mundo fala em amor. Muitos se acham sábios, conhecedores de tanta coisa, intelectualizados, mas não têm nenhuma coisa nem outra. Porque essa sabedoria é pseuda, ilimitada. E esse amor é unilateral para si mesmo. Na verdade, nós amamos pouco, porque não conseguimos sair das nossas cascas de tartarugas e nos posicionarmos no lugar do outro. Principalmente nesse instante em que o planeta estertora. Face à nossa pequenez, nos perdemos diante de um minúsculo, ínfimo vírus. E mais, nos envolvemos na ganância perniciosa do homem. Então, para sermos o feliz aceitável, devemos buscar nestes momentos de testes, pelo qual passamos como humanidade, uma lei da física: solidariedade. Solidariedade, que também é uma forma de amor. O homem renovado para o bem é garantia substancial da felicidade humana. Todos nós estamos conectados, e isso independe de espaço. Espaço e tempo são coordenadas ilusórias, não existem. São instrumentos pedagógicos para a evolução do espírito. Sabe quem fala isso? Emmanuel. Mas sabe quem mais fala isso? A física quântica. Os físicos da atualidade hoje falam isso. Então, espaço e tempo são coordenadas ilusórias. São instrumentos para a nossa evolução. Então, o ser feliz aceitável é sairmos das reclamações, das lamentações, de acharmos que nossas dores são maiores e únicas, e de sermos senhores da razão. Jesus diz assim, no capítulo 16, 2 do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: por que me perguntas tu o que é bom? Por que me perguntas tu o que é bom? Bom, só Deus o é. Então, nós temos pretensões e não nos posicionamos como deveríamos dentro desses ensinamentos, que é um legado de 2000 anos. Por isso que agora nos é cobrado essas modificações emergentes. Ou nos modificamos, ou, embora o espírito não regrida, retornamos ao mesmo patamar evolutivo. O pior, com provas e expiações mais sérias, mais duras. O momento é de abismos, abrirmos, melhor dizendo. O momento é de abrirmos nossas consciências cósmicas. E através dos ensinamentos crísticos e da gratidão por tudo, sairmos desse patamar de provas e expiações. Hoje a gratidão está sendo muito falada, mas a verdade é que nós temos que praticar. Quantas vezes nos levantamos irritados, esquecidos de agradecer ao Senhor pelo dom da vida?
esquecidos de agradecer ao Senhor pela saúde, mas nos lembramos de reclamar. Então, nós temos que nos posicionarmos, nos olharmos diante do espelho e dizermos: Senhor, eu sou um filho seu, sê por mim. E aí vá se preparar para o trabalho, para o dia que se inicia. Se fostes ofendido, não conservas a luz do perdão nas dobras escuras dos melindres enfermiços. Se foste ofendido, não conservas a luz do perdão nas dobras escuras dos melindres enfermiços. Busquemos, sim, os valores perenes e efetivos do amor maior. Perdão, caridade, humildade, indulgência, paciência, resignação, fraternidade, solidariedade e amor. Porque já nos disse o Cristo: amai ao próximo. De que forma? Como a si mesmo. Ora, se eu me amo de uma forma positiva, boa, saudável, é minha obrigação amar o próximo. Porque nós estamos todos envoltos no mesmo patamar e no mesmo barco. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Então, nós temos outro caminho? Não, disse-nos o Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos alertas, muitas situações de esclarecimento, muitas falas favoráveis para o nosso caminho. É que somos acomodados e não queremos enxergar. E queremos uma felicidade plena no mundo de provas e expiações. Em João 14, 23, 24, Jesus diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai. Isso o Cristo falou com os apóstolos dias antes do decesso físico, já preparando-os. Por isso que ele diz: estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Ele sempre dizia que ele não era bom, que bom era o Pai, que ele falava em nome do Pai. O Cristo é o governador do planeta. É o maior, é o ser de referência para nós, nesse patamar que estamos. Modelo e guia da humanidade. E diz, em nome do Pai. Imagina o que ele não poderia fazer com a evolução que ele tem. Então, para trabalharmos no bem, necessário se faz mudanças em nós. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica que não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Eu vou repetir, porque é muito importante que nós saibamos colocar em nós aquilo que realmente possa nos auxiliar para prosseguirmos no caminho do bem. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica que não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Vinha de luz, Emmanuel. Então nós temos ou não temos como clarear o nosso caminho? Podemos sair dessa ignorância de querermos ser o melhor, de querermos ser o único a levar vantagem, de querermos ser os únicos que podem tudo. Nós podemos sair desse patamar. Nós podemos passar para a fraternidade, para a solidariedade.
para o perdão, porque esse cobre multidões de pecados. Como o pensamento é matéria, afeta a matéria do corpo. Por isso que a ciência médica diz esses nomes pomposos, mas na verdade são estados vibratórios que nós nos encontramos. A nossa mente trabalha numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. E nós temos uma avalanche de pensamentos dia de 95 mil. Aproveitável 5 mil. Mas realmente utilizáveis 100. Então nós temos que tomar conta de nós. Nós temos que nos pautar pelo melhor caminho. Porque nós vamos sair dessa roupagem e vamos partir para uma outra. Então o que nós esperamos para nos modificarmos diante disso? Abramos nossas mentes, nos lembrando que somos seres universais e imortais. E estamos sempre nos renovando nas vestes reencarnatórias. Podemos mais se buscarmos o amor universal. Porque, diante da situação que se apresenta no planeta, se nós não pautarmos no caminho estreito, nós iremos chafurdar em nuvens de dores e desequilíbrios futuros, aonde nós não teremos noções de como caminhar. Então, é um momento. Nós temos um evangelho que clareia, que esclarece, basta a leitura e aí a aplicação. Porque a fé sem obras é morta. Já nos disse o Cristo. Então, diz-nos mais, a cada um segundo as suas obras. Então nós não devemos perder tempo querendo consertar o outro. O marido, a mulher, o pai, a mãe, o amigo, o companheiro de trabalho, não adianta. Cada um segundo as suas obras. Nós podemos sim nos posicionarmos com uma mão amiga, com uma palavra de ânimo, de direcionamento para o bem, podemos. Sem impingirmos, porque cada um tem o seu patamar evolutivo e vai reagir de acordo com aquele patamar que se encontra. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo os desígnios do Supremo Senhor. Então não consiste na abundância daquilo que possui. Não adianta a mansão cinematográfica, não adianta o carro de não sei quantas cilindradas de ponta, não adianta o dinheiro no banco, não adianta a disputa acirrada pelo prêmio de ser o melhor, porque nós devemos ser melhores perante Deus. É por isso que estamos aqui. Não nos iludamos, não nos percamos em buscas desordenadas pelo material. Façamos sim aquilo que nos é permitido diante do nosso esforço, das nossas possibilidades. Temos que buscar a melhor casa, o melhor carro. Mas antes de buscar isso, busque ao Pai, busque a palavra, busque os ensinamentos e pratique. Ao invés de ficar irritado com o companheiro que vem te pedir uma informação,
Perca, que não é perder, é ganhar, 1 minuto e faça uma ação de bondade, de caridade. Lembre-se que nós temos muito necessitados no planeta. Mais de 2 bilhões de pessoas choram pela fome. Neste planeta maravilhoso, de 7 bilhões e 400 milhões aproximadamente. E nós aqui estamos privilegiados, porque pouquíssimos têm a casa, têm a comida, têm um bom salário. E a gente reclama, e reclama, e reclama. Temos uma dor de cabeça já. O Senhor se esqueceu de mim, minha cabeça dói. Muitas vezes por efeito da nossa inconsequência na comida, da nossa inconsequência numa friagem, da nossa inconsequência de posturas. Então, o momento é que possamos nos voltarmos para Deus. Em Deus nos movemos e existimos como peixes num grande oceano. O problema da felicidade pessoal nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Quando tu sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então, meus irmãos, amigos, feliz, aceitável, a felicidade que nos é permitida neste mundo de provas e expiações. E eu reforço na pergunta 920, que de nós depende abrandar os males e sermos felizes quanto se pode ser na Terra. E agora, agradeço infinitamente a oportunidade mágica de estarmos aqui reunidos. Agradeço a esses trabalhadores incansáveis que estão em cada lar e em cada familiar. E peço que esse amor incondicional do Pai possa envolvê-los em eflúvios amorosos, fortificando-os para a caminhada evolutiva e trazendo para cada um as bênçãos de luz e saúde. Que o amor do Pai esteja hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja.